Que o Endrick joga muita bola não é novidade pra ninguém, mas a fama do jovem jogador do Palmeiras já não é só de craque. E os comentários de que ele é um jogador extremamente maldoso estão começando a surgir por aí. O moleque tem apenas 17 anos e joga no profissional há quase 2. Começou cedo no futebol. Mesmo com a pouca idade, ele tem um físico muito acima da média, sendo bem atlético e forte para as divididas. Durante as partidas, ele tem feito entradas duras e intensas nos adversários, na disputa de bola, chegando bem perto de machucar os caras. No começo, todos achavam que era apenas uma adaptação da base para o profissional, mas conforme o tempo foi passando, as jogadas mais pesadas não pararam de acontecer. O Garro, ele, pra ser bem sincero, ele não mostrou assim nada de espetacular. Agora, é um jogador que pede bola contra a equipe do Santos na estreia dele, é mais um cartão. O Endrick, hein? Mais um cartão. Cartão amarelo pro Endrick ali, né, Navarro? Foi um lance aqui com o Fagner. Esse lance contra o Corinthians em cima do Fagner ainda pode ser apontado pela rivalidade entre os clubes e por todo o histórico que o lateral do time alvinegro tem, mas isso está longe de acontecer só com ele. A mais recente foi em cima do Fernandinho, no jogo do Verdão contra o Atlético Paranaense. Se liga só na entrada que ele deu no volante. Aproveito que o jogo está paralisado para dizer que o Cuca acabou de chamar o Godoy aqui para um papo, porque ele está incomodado e desesperado até com essa movimentação inicial do Rony. Aparentemente, mesmo que tivesse apenas 8 anos em 2014, o Endrick lembra bem do 7-1, porque esse não foi o único lance que ele quis aposentar o Fernandinho. Se liga só na outra entrada que ele deu no cara. E ele aglomera um pouquinho lá do lado esquerdo, o Palmeiras troca 2, 3 passes e com velocidade. Nessa partida, os nervos estavam mais aflorados, e o moleque também mostrou as travas da chuteira para outros jogadores do Furacão. Saiu, mas foi travado, chegada de novo no Mike, na sequência ali o Endrick. O Esquivel traz por dentro, rolou pro Fernandinho, foi a saída do moleque. A gente tá vendo aí que o Endrick ignora a bola, né? Vai só... As entradas do Endrick foram bem temerárias. E claro que os jornais caíram matando em cima do craque. Afinal, um jogador tão jovem não pode ficar marcado negativamente por isso. Ainda mais ele, que é um baita centroavante e tem tudo para ser o exemplo para as crianças da próxima geração. E um tema que a gente tem que entrar aqui, porque em muitos programas tem medo de falar, e eu já falei ontem, mas vou repetir, pra galera que tá hoje aqui no Bate Pronto, alguém tem que falar com o Endrick. O Endrick tá entrando muito forte nos adversários. O Endrick muitas vezes tem sido maldoso. O Endrick muitas vezes tem entrado nos adversários sem a bola, como aconteceu ontem no Esquivel. E olha que coincidência, o Esquivel foi expulso por ter levado um amarelo numa falta nada demais que ele fez no Endrick. O Endrick merecia a expulsão direta pela falta que ele fez no Esquivel. Ele levantou o Esquivel já sem a bola. Ele deu no Fernandinho também sem a bola. E não é a primeira vez que o Endrick entra forte e de forma desleal em adversário. Porque é muita covardia de muita gente da imprensa. O Endrick vai ser jogador do Real Madrid, vai ser um grande craque, eu preciso babar o ovo dele. Por que não falam do Endrick como falam do Fagner? Por que não falam do Endrick como falam do Felipe Melo? Porque, me desculpa, eu levantei aqui, recebi também da produção vários lances do Endrick que o Kaique me mandou. O Endrick tem sido maldoso, sim. Não foi só o repórter pilhado que falou isso. Os jornais de televisão também seguiram na linha de criticar o atacante por esses lances. No caso, a Renata Ruel, que é uma comentarista de arbitragem, falou que ele passa dos limites algumas vezes. Se liga aí. E a gente tem visto, sim, o Endrick dando entradas mais fortes, mais duras. Não é só nesse jogo. A gente percebe isso há algum tempo. Você vê que ele chega forte, que ele entra mais forte. Ele não é um jogador tão alto, mas ele é um jogador forte, né? E ele chega para disputar. Para mim, muitas vezes, um pouquinho acima do tom simples, Raul. Por outro lado, alguns jornalistas acham que isso é do futebol e vai acontecer lances assim toda hora e em todo jogo. O Endrick sempre foi assim, não é de agora, não é de agora. Eu acho que quando você tem de repente um time numa fase que não tá legal, esse tipo de chegada fica mais evidente. Porque se o time tá perdendo, o cara chega com mais vontade, tá vendo? Já tá perdendo a linha. Eu acho que a galera parte mais pra esse lado de análise. Eu não vejo algo diferente do Endrick, ele sempre foi assim, com excesso de vontade, demais. O torcedor do Palmeiras morre de medo quando ele começa a correr, com medo de dar um carrinho, tomar um cartão vermelho, uma falta besta, que aconteceu e saiu o gol do Atlético, ele que provoca a falta. O fato é que ele já está ficando com o histórico nas costas, porque não foi apenas em um lance ou outro que ele acabou perdendo a linha, e até cotovelada no rosto ele já deu.
E apesar de ser bem violenta, a cotovelada não foi a maior agressão que teve envolvendo ele. Em um jogo contra o Fortaleza pelo Brasileirão, o jovem prodígio do Real Madrid acabou perdendo a mão e virando um soco no zagueiro do Leão, que estava segurando ele em uma disputa de bola. Você tá vendo que o time do Fortaleza queria essa falta fora do lance. Olha só, rapaz. Um cruzado de direita ali do Endrick, né? O jogador do Fortaleza está segurando a camisa dele ali por trás. E aí ele, na tentativa de se soltar ali, ele acaba soltando o braço. Mas, na mesma medida que ele tem esses lances, o Endrick também faz gol atrás de gol. Por isso, foi convocado para a seleção brasileira para disputar um amistoso contra a Espanha. Só que durante o jogo, ele perdeu a cabeça em uma jogada contra o Cucurella e passou bem perto de ser expulso, mesmo com todo mundo assistindo, incluindo os jornais de Madrid, que é para lá onde ele vai daqui a alguns meses. Na Espanha, Endrick, de primeira pro Douglas. E o Cucurella e o Endrick, e vai ser expulso ou vai ter cartão amarelo? Porque o Cucurella pegou o Endrick e o Endrick deu um totozinho por baixo. E os jogadores do Brasil querem punição também pro Cucurella, porque é que o Cucurella tá caído e normalmente o juiz espera o jogador se levantar, né? O Endrick, inteligentemente, ó o Vini, tá possuído ali com o quarto árbitro, com o Gustavo Correia. Endrick é um jogador novo, ainda é menor de idade e, querendo ou não, apenas um adolescente que já custa milhões de euros. É normal que ele tenha essa vontade de vencer, mas precisa saber medir isso para não causar nenhuma lesão grave em ninguém. Independente da partida, ele chega firme mesmo. E quando é clássico, as emoções ficam ainda mais afloradas. Nessa partida contra o Tricolor, ele quase rompeu o joelho do Arboleda, zagueiro de São Paulo. Do Endrick também, né? E esse é um lance que é muito reclamado pelo lado do São Paulo. Apesar que ninguém reclamou muito de nada, a verdade é essa, tava muito amistoso esse jogo. É um clima diferente. Olha aí, há uma diferença muito grande pro do Diego Costa. Com certeza, com certeza. Uma diferença muito grande. Né? Ele chega atrasado, né? O Arboleda chega antes na bola. Chico? É uma diferença muito grande, pô. Mas esse lance aí, pra mim, o árbitro acertou. Pra mim, o Wilton tá certo em dar um amarelo. Por quê? Pra mim é pra amarelo, caiu lateral. Não é vermelho. Você defende todos os Juvenas. Não, mas é sem o meu coraçãozinho falando, né? Mas é vermelho. Pra mim também. Vermelho? Pra mim é vermelho. Eu acho que é um lance pra amarelo. Se ele tá com o pé erguido, é vermelho. Não é. Ele tá Ele quase quebrou a perna no Arboleda. Ele perde o tempo da bola, atinge o Arboleda. É um carrinho que quase de frente. Passando do lado como se nada tivesse acontecido, colocando a mão na cintura. É um carrinho de frente, enfim, pra mim amarelo tá bom. Olha ali, o Flaco tá vendo o lance, aí vem o juiz, daqui a pouquinho já vem o juiz pra dar o amarelo. Amarelo muito bem aplicado. Também acho, concordo pra amarelo. Concordo com o Chico. Ô, Renata, quase quebrou a perna do Arboleda. E aí é o complexo do brasileiro. Muitas vezes a gente tem que esperar quebrar pra depois consertar. Não é que eles falam, Chico, é a força excessiva? Força excessiva. Não, acho temeridade. Acho que o lance é temerário, não força excessiva. E se quebrasse a perna do Arboleda como quase quebrou? O garoto nunca teve nada próximo disso pelas categorias de base, e não se sabe ao certo se ele realmente vai ser um jogador que ficará marcado por esses lances, ou é apenas um período de adaptação que ele tá tendo entre o juvenil e o profissional. Tem uma diferença entre a competitividade e a agressão, e se ele chegar desse jeito na Europa, é bem capaz de ser expulso pelos juízes sem o menor ressentimento. Afinal, até o CR7 e o Messi já passaram por isso. Então, agora é a hora do menino colocar a mão na consciência e chegar mais devagar nesses lances. O comentarista de futebol e ex-jogador Neto também já falou sobre essas polêmicas envolvendo o atacante do Palmeiras, principalmente após a entrada dele no Tite, falando que o VAR não chama pra esses lances só porque ele tem 17 anos. Se liga só. Antes de empurrar, ele dá o soco, ó. Ele dá o soco, ó, deu o soco. Mas com o Endrick parece que não pode chamar o VAR, porque ele tem 17 anos, tá no Real Madrid, da seleção, não pode. É o segundo lance de agressão dele que ele deveria ser expulso, lembrando que não tinha VAR. O Endrick segue sem ser expulso por essas chegadas mais fortes, mas mesmo assim, ele tem uma expulsão na carreira, que aconteceu pela Libertadores de 2023, quando chutou uma bola para dentro do campo nos acréscimos do segundo tempo, na tentativa de atrasar uma cobrança de lateral. Na época, ele não vivia uma fase boa com o Abel Ferreira e mal entrava em campo nos jogos. Essa expulsão foi quase uma gota d'água para eles, e até alguns jornais da Espanha repercutiram esse momento, dizendo que o Endrick já tinha perdido o protagonismo. Para você ter uma ideia, o jogador tem apenas 79 jogos pelo profissional e incríveis 15 cartões amarelos, que muitas vezes ficaram num quase para virar um vermelho. Números altos para um centroavante. Mas você, acha que o Endrick é realmente maldoso ou é um jogador raiz? Comenta aí embaixo e me conta.